Olá a todos. Vamos então continuar aqui a nossa matéria sobre o romantismo. Só que hoje vamos trabalhar a prosa romântica brasileira. Um dos principais representantes dessa prosa romântica brasileira é o senhor José de Alencar, que está aqui representado nessa figura. Ele, um grande expoente, um dos mais famosos, realmente um modelo de escritor que representa o romantismo em sua prosa. Bom, ele tem livros em vários estilos, com vários temas. Nessa aula, queria trabalhar aqui com vocês os romances indianistas. Aqui, se você quiser anotar no seu caderno, os três mais famosos, os principais romances indianistas do José de Alencar. Lembrando que indianista aqui é uma referência, obviamente, ao índio que aparece, né, nas histórias, e se a estética é romântica, esse índio só pode aparecer idealizado. A gente já tinha visto na poesia, na prosa também, o índio vai ser descrito, vai ser narrado de uma maneira idealizada, tá? O índio herói, o índio valente, o índio guerreiro. E desses três livros, o que eu queria brevemente aqui resumir é o Iracema, do José de Alencar, tá ok? Um dos mais famosos, já esteve em listas de livros obrigatórios. Vamos falar um pouquinho sobre o Iracema, de José de Alencar. Esse é o cenário do livro. É um livro que foi escrito em 1865, portanto, ali em meados do século XIX, mas que vai contar uma história, um enredo que se passa séculos antes. Portanto, é um romance histórico, né? Ele foi escrito no século XIX, mas o enredo se passa ali no século XVI, comecinho do século XVII, momento em que os portugueses ainda estão chegando no Brasil, desbravando, tentando descobrir as possíveis riquezas que existem aqui nessa recente terra descoberta por eles. E eles estão vindo para o Brasil para depois voltar a Portugal e contar ao rei de Portugal as possibilidades econômicas. Aqui no início de Iracema, um foco muito grande, isso é importante aí para você anotar, um foco muito grande, muito forte na descrição da natureza brasileira, a praia com areias brancas, o oceano de um tom de verde, verde esmeralda, como descreve o Alencar. O Alencar é cearense e essa obra justamente se passa no litoral do Ceará. A primeira cena é uma praia como essa que vocês estão vendo, uma pequena jangada e uma caravela. Essa jangada está indo da praia para a caravela e a caravela ela vai voltar para Lisboa, para Portugal, tá ok? Nessa pequena jangada, o narrador fala que existem ali três entes, é assim que ele diz, tá? É um homem, daqui a pouco nós vamos ver, é Martim Soares, um dos personagens principais do livro, uma criança e um cachorro. Então, sem grandes detalhes, sem grandes apresentações, nessa praia, nesse paraíso, com essa natureza exuberante, uma cena que depois o leitor vai ficar sabendo, na verdade, é a última cena do livro. Então, Iracema começa com a última cena da história. O leitor ainda não sabe, tá? Bom,
a partir dessa descrição, dessa jangada, desses três entes, o narrador então começa a contar a história. E aí o leitor vai entender essa situação aí, final, na verdade, né, do livro, tá ok? Deixa eu colocar aqui para vocês os, os personagens principais. Se você quiser anotar, aos poucos na história eu vou falando sobre eles, tá ok? Começando aqui com Martim Soares, esse que está aqui na lista. Martim Soares é um português, um jovem português guerreiro e, portanto, está aqui, né, no Brasil a pedido do rei de Portugal para desbravar, para conhecer as terras brasileiras. Tá ok? E ele então se estabelece no litoral do Ceará, ele faz amizade com uma tribo que vive ali, é a tribo dos Pitiguaras. E um dos líderes da aldeia dos Pitiguaras é esse Poti. Uma grande amizade entre os dois, Martim e Poti. Poti é o chefe guerreiro. E a pedido de Martim, Poti vai levar Martim em direção ao interior, sair ali do litoral e ir para o interior, para que Martim observe, conheça as possibilidades, o que tem nessa nova terra, e obviamente depois ele vai voltar para Portugal e contar para o rei de Portugal. Tudo bem? Lembrando aqui uma coisa importante: quando você sai do litoral em direção ao interior, ali no Ceará, no Nordeste, a paisagem que se observa naquele momento é a Mata Atlântica, uma mata exuberante, uma beleza de natureza muito forte. Essa Mata Atlântica, essa região chamada Zona da Mata, no Nordeste, com o passar dos séculos foi sendo desmatada e atualmente é uma região de cana-de-açúcar, de engenhos e cana-de-açúcar, mas que na época aqui do Martim Soares era uma região de Mata Atlântica. Então não confunda com a Caatinga nordestina, que é bem mais para o interior, tá? Então, saindo do litoral, a paisagem que se vê é a Mata Atlântica. Tudo bem? Esse Martim Soares, ele se perde, foi com o Poti, mas acabou se perdendo. E perdido, ele acaba encontrando em um lugar de extrema beleza, de natureza, né? Ele acaba se encontrando com uma índia. É óbvio que essa índia é a Iracema. Tudo bem? Tudo bem. Aqui, deixa eu colocar um pequeno trecho, como o José de Alencar descreve, né, no começo ali, a natureza brasileira e a Iracema. Ele fala: muito além daquela serra que ainda azula no horizonte, nasceu Iracema. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como o seu sorriso. Perceba, uma das coisas que mais chama a atenção nesse pequeníssimo trecho do livro é como Alencar faz referência à natureza brasileira, à cor local. Você se lembra uma outra aula que nós estudamos o que era a cor local? A cor local, para você lembrar, é a fauna, é a flora, é a geografia do Brasil. E veja, o Alencar, ele está
descrevendo no século XIX um Brasil para os brasileiros. A maioria dos seus leitores mora no Rio de Janeiro, né? No século XIX, o Rio de Janeiro já é uma cidade urbana, relativamente grande, e aqui, no momento de identidade, de uma busca de identidade brasileira, o Alencar ele escreve o livro Iracema e não poderia deixar de faltar os elementos da natureza brasileira misturados aqui na imagem dessa Índia, né? Então ele fala aqui da asa da graúna, o talhe de palmeira, uma abelha chamada jati, e esses elementos da natureza brasileira são utilizados de uma maneira idealizada. A ideia é que o brasileiro sinta orgulho da exuberância brasileira. Aqui é essa a ideia sentimental do livro, né? O leitor sentir esse orgulho dessas particularidades de beleza natural que são a marca do Brasil aqui nesse momento, tá bom? Mais um trechinho aqui para a gente perceber como a Iracema ela é idealizada, né? Como essa imagem dessa Índia é bem construída pelo Alencar. Ele fala: Iracema saiu do banho, o aljofar d'água ainda arroreja, como a doce mangaba que corou em manhã de chuva. Mangaba é uma fruta. Então veja como ele vai comparando com elementos da natureza brasileira. Enquanto repousa, empluma das penas do gará as flechas de seu arco e concerta com o sabiá da mata. Concerta no sentido de canta, tá? De concerto musical, pousada no galho próximo, o canto agreste. Agreste é selvagem. A graciosa Ará, uma espécie de papagaio, né? Ará, sua companheira e amiga, brinca junto dela. Às vezes sobe aos ramos da árvore e de lá chama a Virgem pelo nome. Outras remexe o uru de palha matizada, onde traz a selvagem seus perfumes, os alvos fios de crautá, as agulhas de Jussara com que tece. Então, o Alencar, ele está dando uma aula de cultura indígena, de natureza brasileira, ele está apresentando ao leitor o que é o Brasil natural e indígena daquele momento. Tá bom? Então, aqui uma fonte de cultura realmente ali no século XIX, para que os próprios brasileiros conheçam o Brasil. Tudo bem? Pois, em meio a essa situação, o, o Martin, como eu falei, acha essa Índia extremamente bonita. Eles têm ali um breve diálogo de apresentação, e então a Iracema, percebendo aquele ser que ela nunca tinha visto, porque um guerreiro português, ela nunca tinha visto um guerreiro português antes. A Iracema oferece então é, ao Martim a sua residência. Ela oferece ao Martim que ele vá à aldeia dela para que o irmão dela, o irmão de Iracema, indique o caminho para ele voltar para o litoral. Você se lembra que o Martim está perdido, né? Então, o Martim ele vai para a aldeia de Iracema. Na aldeia de Iracema, o Martim vai ser apresentado a esse personagem aqui, ó, Araquém, é o pai de Iracema, tudo bem? E
que é um dos pontos importantíssimos do livro. O pai de Iracema, ele recebe muito bem o Martim, é a hospitalidade tabajara, né? E entre, né, os benefícios do visitante, o, o pai de Iracema, Iraquim, fala que ele pode ficar com qualquer índia da aldeia. Isso faz parte da cultura do índio, né? Se o visitante, se o visitante chega numa aldeia e ele não chega com os sinais de guerra têm a ver com a cor vermelha, né? O tom de pele vermelho do urucum, as penas vermelhas, esses são os sinais de guerra. Se o visitante não chega com esses sinais de guerra, então o índio ele diz que o visitante é hóspede de Tupã. Tupã é o deus dos índios, né? E é obrigação do índio receber bem o hóspede, pois nessa cultura dos índios, além da melhor bebida, além da melhor comida, o, o visitante também pode ficar com qualquer índia. Só que o Araquém ele faz uma reserva. Martim pode escolher qualquer índia, exceto a filha dele, justamente a Iracema. E por que a Iracema não pode ser, né, oferecida ao visitante? Porque ela tem uma função religiosa na tribo. Ela domina a técnica de uma planta que os índios bebem ali por um motivo religioso. Essa planta chama-se Jurema. Tá? Ela vai ser muito importante aqui para a narrativa. Pois bem, então Martim pode ficar com qualquer índia, menos com a Iracema, porque ela tem ali na tribo uma função religiosa e ela precisa ser virgem. Tudo bem? O romantismo o romantismo sentimental aparece aqui na narrativa quando o leitor percebe, e são vários os sinais, que Iracema e Martim já estão vivendo um sentimento amoroso. Esse sentimento amoroso não é ainda manifestado, mas desde que eles se viram ali naquele momento do encontro, né, há poucos instantes, eles já estão apaixonados um pelo outro. Né? O Martim é totalmente encantado pela beleza de Iracema e a Iracema também completamente impressionada com esse guerreiro, né? Com esse guerreiro branco que ela nunca viu antes, o Martim Soares, tá ok? E, e aqui já aparece o impedimento. O Martim, apesar de já ter algum sentimento pela Iracema, ele é impedido de ficar com ela. O pai da Iracema deixou bem claro, né? Se acontecer alguma coisa entre os dois, entre Martim e Iracema, o pai já avisou, né? Que com o Martim ele não vai fazer nada, porque ele é o hóspede de Tupã. Já expliquei, né? Você se lembra dessa explicação, né? Com o Martim, ele não vai fazer nada, porque ele é hóspede de Tupã. Agora, com a Iracema, ele vai ter que matá-la, porque ela, perdendo a virgindade, ela é impedida de realizar alguns rituais religiosos que para essa aldeia são importantíssimos. Tudo bem? Além disso, além desse impedimento, digamos assim, de caráter religioso, cultural, imposto ali pelo pai, esse casal, Iracema e Martim, também tem um outro impedimento, e tem a ver com as duas tribos principais. Anote aí no seu caderno, porque isso é muito importante, tá? O Martim
é português. Chegando no Brasil, ele faz amizade com uma tribo, com uma nação indígena chamada Pitiguara ou Potiguara, tá? Aparecem os dois nomes, tá bom? O Martim faz amizade com eles. E indo para o interior, como eu falei ali alguns momentos antes, ele vai se encontrar com a Iracema. O Martim está perdido e a Iracema leva o Martim para a aldeia dela. Só que a Iracema é de uma outra nação, Tabajara. Então anote aqui o nome dessas duas nações indígenas. Martim é português, mas é amigo dos pitiguaras. Iracema é índia, mas é de uma outra nação, os tabajaras. Os pitiguaras habitam o litoral do Ceará. Os tabajaras habitam o interior, quando ali era a Mata Atlântica, né? Eles vivem ali então nessa Mata Atlântica do interior. Pois bem, Tabajaras e Pitiguaras são nações inimigas. Então veja aqui mais um impedimento, né? É, é, o Poti é amigo dos Pitiguaras, a Iracema é da aldeia dos Tabajaras. E já naquele primeiro encontro, no primeiro encontro, o Martim já deixa claro, né? Que ele é amigo dos seus inimigos. Ele deixa claro para Iracema que ele é amigo dos pitiguaras, tá? Mas uma obra romântica, o sentimento de amor aqui é forte. Para Iracema, isso não foi motivo de impedimento, né? Porque, obviamente, o sentimento de amor dela já é superior à inimizade que possa ter entre as aldeias. Tudo bem? Muito bem. A Iracema percebe no Martim uma tristeza, no período que ele fica na aldeia dela, né, ali junto com Araquém, percebe uma tristeza e ela não sabe o motivo dessa tristeza. Vamos deixar bem claro, a tristeza do Martim é porque ele não pode revelar o seu sentimento de amor pela Iracema. Se ele fizer isso, o pai da Iracema, o Araquém, já deixou claro, né? A Iracema vai ter que ser morta, né? Se os dois tiverem algum tipo de relação. Então, como bom herói romântico tradicional, o Martim esconde esse sentimento. A Iracema, do ponto de vista dela, ela também, né, tem esse sentimento de amor, mas ela não vê em Martim a retribuição desse amor. Ela não sabe por quê, né? Mas o Martim não quer revelar esse amor porque a possibilidade dela morrer é muito grande. A Iracema, ali no seu desconhecimento, ela imagina que o Martim tem uma noiva, já tem uma noiva lá na sua terra de origem, Portugal, e a Iracema acredita que ele está triste por causa de uma saudade dessa noiva. Tá ok? Então, entenderam bem? Martim esconde o seu amor porque Iracema pode morrer se ele fizer alguma coisa com ela. E Iracema, sem saber, né, que ele está escondendo o seu amor, ela imagina que ele tem uma noiva em Portugal. Ela não tem ideia de Portugal, né, da distância do oceano, nada disso. Iracema nunca foi no mar, né? Nunca foi nem na praia, tá? Então ela não tem ideia, né? Ela sabe que é uma terra longínqua. E, né, o que a Iracema faz? Ela vai levar o Martim numa,
numa região sagrada, e ali ela vai preparar e oferecer ao Martim uma planta. Põe aí no seu caderno, tá? O nome dessa planta é a jurema. Jurema, com J, é uma planta alucinógena utilizada pelos índios. Muitas nações indígenas brasileiras, elas utilizam, né, plantas, e faz parte do ritual religioso deles. Pois Iracema oferece essa planta, a jurema. No livro fala que é um licor verde. E aí o Martim, deitado numa rede, ele vai sofrer algumas alucinações. E há um capítulo do livro em que o narrador descreve as alucinações do Martim, deitado numa rede ali, sob efeito de jurema. O que o espírito do Martim faz? Sai do corpo dele, vocês entenderam, não é? É a narração do delírio, tá? Do Martim. O espírito sai do corpo, vai até Portugal, espírito, né? Sobre a alucinação, o espírito vai até Portugal e aparentemente parece que o Martim realmente tem algum interesse em Portugal, porque o espírito dele foi para lá, não é? Então parece que realmente tem alguma coisa que é importante para o Martim lá em Portugal. E o narrador descreve o que é. São os pais dele, que vivem ali numa pequena vila portuguesa, e o Martim estava com saudade dos pais. Então, sob efeito de Jurema, o espírito foi lá para Portugal e viu os pais, matou a saudade dos pais. Perceba então que Jurema, essa planta, ela faz com que a pessoa revele os seus sentimentos, né? Vocês perceberam isso? Havia realmente uma saudade dos pais. O espírito foi para Portugal. Só que na sequência, o espírito de Martim Soares volta ao Brasil e, deitado na rede ali, né, sobre esse efeito, como eu falei, o Martim revela outro sentimento mais forte, que está no seu coração, e que a Jurema põe para fora esse sentimento. Deitado na rede, de uma certa maneira inconsciente, portanto, o Martim chama Iracema. Vocês entenderam bem a situação? O Martim chamaria Iracema se ele não tivesse sobre o efeito? Não. Nós já havíamos percebido que ele é um herói romântico tradicional e que ficar com a Iracema significa a morte dela. Mas, sobre o efeito de Jurema, ele não tem esse controle, né, essa racionalidade, e ele chama Iracema. A Iracema vai para a rede e ali eles vão ter ali uma relação amorosa, tá ok? Por causa disso, dessa relação amorosa, no dia seguinte, quando o Martim recupera a sua consciência, o Martim percebe que ele vai ter que fugir e levar a Iracema junto com ele, porque obviamente o sentimento pela Iracema que ele tem é verdadeiro, né? Pois mais ou menos na mesma época, o seu amigo Poti, vocês se lembram do Poti, né? Pitiguara, acaba descobrindo onde está o amigo e os três saem então fugidos de madrugada, obviamente porque se a Iracema ficar ali, ela vai ser morta. Preciso também que você anote no seu caderno
um outro personagem aqui importante, que eu ainda não falei, é o Irapuã. Irapuã, ele é o chefe dos Tabajaras, o chefe guerreiro da aldeia da Iracema, tá bom? Bom, ele é o vilão da história. Ele gosta da Iracema, tinha planos de se casar com a Iracema, mas a Iracema ela tá mais interessada no Martim, né? Então, Irapuã odeia o Martim, sabe que o Martim é amigo dos seus inimigos, dos pitiguaras. Então aqui tem dois problemas. Martim é amigo dos pitiguaras e Iracema gosta do Martim. Então Irapuã odeia Martim, tá ok? Os três então saem de madrugada, indo para o litoral. Martim então está levando Iracema como se fosse sua esposa, né? E no caminho eles são alcançados pelo Irapuã, pelos índios que perceberam a ausência de Iracema e justamente nos limites das duas nações, no limite dos pitiguaras e tabajaras, né, das terras dessas duas nações inimigas, ao encontro, tá? Os três, Martim, Poti e a Iracema, atrás deles alcançam os três os tabajaras, liderados pelo Irapuã, e vindos do litoral em socorro, os pitiguaras, aqui comandados pelo Poti. Uma grande guerra acontece, e uma das coisas mais importantes nessa guerra, que está pronunciada desde o começo, é que Iracema também luta, e ela luta do lado do seu amor, do lado de Martim. Vou deixar aqui bem claro, Iracema, ela guerreia contra os seus próprios irmãos, contra os índios da sua própria aldeia. Ela mata alguns tabajaras, tá? E veja que ela faz isso porque o sentimento de amor pelo Martim é superior. É superior ao próprio sangue de irmãos que ela tem, né? Os tabajaras, tá ok? A Iracema, obviamente, que ela não faz isso de uma maneira feliz, ela não está, né, feliz com isso, mas ela faz, tá? Em nome aí dessa relação com o Martim, ela considera o Martim o seu marido. Pois bem, os pitiguaras são vitoriosos, muitos tabajaras morrem, tem que sair dali em retirada. A Iracema ela vai pro litoral junto com seu marido Martim. O Martim, percebendo que Iracema está muito triste, claro, né? Ela matou seus próprios irmãos, ela matou índios tabajaras da sua aldeia. Então o Martim pega a Iracema e eles vão para um local, um paraíso. O narrador descreve que é um rio que deságua no oceano, afastado, para ali viver com a Iracema, tá? Segundo o narrador, nesse paraíso de natureza, onde um rio deságua no oceano, ali nasceu o estado do Ceará, diz a lenda, né? Pois ali Iracema vai passar o maior sofrimento na vida dela. O Martim, depois de alguns dias, ele tem que deixar Iracema sozinha, ele tem aí os seus compromissos, né, como representante de Portugal
guerras indígenas, e ele é um guerreiro, então ele deixa Iracema sozinha para ir para a guerra, e Iracema se vê sozinha, grávida. Ela percebe, né, que está grávida. Ela vai ter esse filho sozinha, tá? O sofrimento do parto, tudo sozinha. A criança que nasce chama-se Moacir. Quando Martim volta da guerra, ele encontra Iracema quase morta, apenas com força para erguer a criança e entregar ao pai, né? Olha, o seu filho, Moacir, e aí a Iracema morre, tá? E aí aquela cena do começo do livro, aquela jangada, lembra do comecinho? Os três entes, quem eram mesmo? Um homem é o Martim Soares, ele está voltando para Portugal. O, uma criança é o seu próprio filho, Moacir, o filho da dor. E um cachorro. O cachorro foi um presente de Poti, seu amigo Poti, que lhe deu ali um cachorro, né, de presente. Um cachorro que foi fundamental ali na guerra, né, entre os índios. E o livro termina assim, então. Perceba, é óbvio aqui, uma representação do processo de colonização que aconteceu aqui no Brasil entre os portugueses e os índios. Os índios foram massacrados pelos portugueses e essa história tá mais ou menos dizendo isso, né? O primeiro brasileiro, Moacir, que já tem que deixar sua terra, o português voltando para Portugal, a Iracema morta ali na praia, né, por complicações ali do parto, de solidão, de tristeza. Tá aí, um brevíssimo resumo, realmente, apenas de alguns pontos importantes da obra Iracema, do José de Alencar. Então, é isso, pessoal.